Olá, eu me chamo Anderson Barbosa, sou hipnólogo, sou formado pela Academia da Hipnose e hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas frequentes. A minha produção vai fazer as perguntas e eu vou respondendo de acordo com as perguntas que foram feitas. Muito bem, vamos lá. Eu sou a produção e vou fazer aqui a primeira pergunta. O que é hipnose? Bom, vamos lá. A hipnose, ela é um estado natural da mente. Como funciona? Às vezes as pessoas têm dúvida, eu vou ser hipnotizado, você vai tomar conta da minha mente. Não, não é assim que funciona. Em primeiro lugar, a hipnose só funciona se o hipnotizado ou o sujeito, ele queira. Se ele não quiser, não vai rolar, não vai acontecer, vai haver um bloqueio aí. Então ele tem que se permitir ser hipnotizado, que é para que o subconsciente dele possa se abrir, entendeu? Então, assim, não existe a possibilidade de, a pessoa fala, você vai entrar na minha mente, vai tomar conta, vai fazer algum tipo de besteira. Não, isso não acontece. Existe de repente, a pessoa que é hipnotizada, ela pode não voltar? Existe algum perigo, né? Alguma contraindicação em relação à hipnose? Que eu escuto muita gente perguntando se depois de hipnotizado você volta. Tem como acontecer isso, a pessoa de repente não voltar? Não, não existe isso. O que acontece? Nós entramos em transe várias vezes por dia espontaneamente. De que forma? Às vezes a gente lê um livro e está tão vidrado lendo um livro, porque às vezes alguém chama a gente e a gente nem ouve a pessoa chamando a gente. E quando você lê, se você tiver muito dentro da história, você consegue ver até os personagens, né? Você inclusive consegue. Isso é uma espécie de transe, entendeu? E a pergunta, se existe uma possibilidade de não voltar? Não existe. O que acontece? Quando você está em transe, você está num relaxamento profundo. E na hora de você retirar o seu sujeito do transe, o que acontece? Geralmente é feita uma contagem de 1 até 5 e você vem contando para a pessoa, vem contando, eu vou contar até 5 e quando chegar no 5 você vai estar bem desperta, bem acordada. Por que existe essa contagem? Porque se você falar assim para o seu sujeito, esteja desperto agora, o cérebro ele precisa de um tempo para ter uma reação. E por isso é feita essa contagem. Você vem contando lentamente de 1 até 5 e imergindo a pessoa do transe. Entendeu? Que é para o cérebro vir saindo do transe gradativamente, sem ter, digamos assim, um impacto brusco ao sair do transe, entendeu? Qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Qualquer pessoa pode ser hipnotizada. Umas têm mais dificuldade, outras menos, mas qualquer pessoa pode ser hipnotizada. E todo mundo consegue resolver seus traumas através da hipnose? Consegue, desde que queira. Como funciona? A gente, sim, tem um problema, tem o hipnólogo e tem o sujeito. São duas pessoas e um problema. Se o hipnólogo é esse daqui, ele está dando os 100% dele para resolver os 50% do problema. Mas se o sujeito não der os 100% dele, o hipnólogo ele não consegue fazer milagre sozinho. Então eles têm que, o sujeito ele tem que querer realmente de verdade para que haja uma fusão entre os dois para resolver o problema, entendeu? Assim, não adianta você dizer que quer e realmente não quiser de coração. Não tem uma solução mágica, não né? Existe uma solução mágica. Se a pessoa não quiser. É diferente você dizer que quer e querer de verdade, entendeu? Aí depende do seu problema. Se você acha que o seu problema que você tenha, seja lá qual for um problema que você já não aguenta mais e você já não sabe mais o que fazer, aí sim, aí você realmente está disposto a resolvê-lo. Se não, você
eu tenho um problema X, mas convivo bem com ele, aí fica mais complicado, viu? Só um instantinho, foi uma pequena interrupção. É mais uma pergunta que está chegando aqui no nosso telefone, né? Sobre a hipnose. E essa pergunta vem dizer o seguinte: a pessoa quer saber como é que funciona a regressão da memória, né, dentro da hipnose para resolver o trauma. Como é que funciona isso? O que acontece? Dependendo do trauma que a pessoa sofreu ou o trauma dela, o que acontece? Será feita uma regressão até a primeira vez que a pessoa sentiu aquele sentimento. Porque um trauma, ele tem um sentimento por trás desse trauma. Por exemplo, a pessoa tem medo de cachorro. Pô, mas a pessoa vai estar em transe lá e você vai falar assim para a pessoa, ela em transe: qual o sentimento que você está sentindo agora por trás desse medo de cachorro? Ela vai responder: medo. Opa, então eu já sei que o sentimento dela é o medo. Aí o que acontece? Eu vou fazer uma regressão nela, entendeu? Até ela chegar o primeiro dia que ela percebeu esse sentimento de medo na vida dela. E a gente vai voltando com ela, né? Fazendo essa regressão. Aí provavelmente ela vai falar: foi quando eu era uma criança, tinha um exemplo, 5 anos de idade. A gente vai voltar até essa idade, até os 5 anos. Eu pergunto para ela: esse sentimento, ele é conhecido ou é novo? Aí a pessoa fala assim: o sentimento é conhecido. Opa, peraí. Se o sentimento é conhecido, então não foi nessa idade que ela percebeu esse sentimento de medo. E eu tenho que voltar até que o sentimento seja novo. Novo por quê? É a primeira vez que ela está sentindo esse tipo de sentimento de medo. Aí sim, eu cheguei no ponto exato com ela, onde a gente vai poder trabalhar essa questão do medo de cachorro. Que de repente ela pode ter sido atacada por um cachorro. E hoje em dia, uma pessoa mais velha, ela pode ter esse trauma porque ela sofreu um problema lá na infância. E a gente vai trabalhar naquele período com ela. No caso, você conduz a pessoa a voltar nessa regressão de memória ao exato, mas ali é você que resolve o problema ou o próprio sujeito em questão? Não. É o próprio sujeito em questão. Eu vou botar digamos assim, vamos dizer um nome, a Maria, dos seus 40 anos de idade. Eu vou voltar com a Maria lá aos 5 anos de idade, mais ou menos. E a Maria de hoje, de 40 anos de idade, ela vai conversar com a Maria dos 5 anos ou dos 8 anos de idade e falar para ela, e explicar para ela a situação, que nem todo cachorro é feroz, que ela não precisa ter medo de cachorro, ela tem que ter respeito. E ali vai sendo feito um trabalho, o hipnólogo vai dando sugestões, né, primeiro para saber como é que a situação ocorreu em si. E depois o hipnólogo ele vai dar sugestões para a Maria mais velha, para que ela aconselhe a Maria mais nova, ou seja, ela mesma quando criança, para ela deixar esse trauma de lado, que o problema não foi seu, nem todo cachorro é feroz. E aí você vai trabalhar isso com ela. E depois vai vir voltando com ela em alguns períodos da vida dela em que ela possa ter sentido esse sentimento de medo novamente. E você vem eliminando até a idade atual dela, né? Digamos assim, os Maria dos 40 anos de idade. E depois você faz uma ponte para o futuro com ela. O que é a ponte para o futuro? Aí você vai perguntar: Maria, se veja daqui a 5 anos de idade, você num campo, cercada por um monte de cachorros, eles estão brincando com você, e você está no meio deles, eles vêm para cima de você. O que acontece? Isso aí, não é estimular a pessoa a ver se ela
vai ter o trauma novamente. É ver se realmente o problema foi eliminado lá atrás. Por quê? É como se fosse uma prova real. Você vai fazer uma ponte para o futuro e confirmar que realmente foi retirado o problema, entendeu? Eu quero fazer uma outra pergunta. Uma criança, né, com mais ou menos 6 anos de idade que para de falar por algum trauma, é possível a hipnose nessa idade conseguir resolver esse problema? Provavelmente sim. A gente tem que fazer uma volta com ela também para perceber se o que ocasionou essa trava no falar dela, né? Provavelmente sim. E tudo é feito através de uma anamnese, né? Você faz primeiro você tem que fazer uma avaliação, uma né? boa anamnese com a pessoa. Procurar fazer de um jeito que você saiba de toda a vida da pessoa, todo o histórico da pessoa. Que aí fica até mais fácil de você trabalhar, entendeu? Fica bem mais fácil para você trabalhar. Feito uma boa anamnese. Tudo é uma questão sigilosa, né? A pessoa pode ficar tranquila, pode né? Ficar tranquila, tudo assim, muito sigiloso, entendeu? Fica bem tranquilo. Eu acredito que a gente tenha solucionado as dúvidas, né, e as questões dos nossos clientes. E faz aí um convite para que eles venham fazer não só a hipnose, mas se gostar do conteúdo, como é que a gente faz? Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque você deixando o like e compartilhando o vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo foi relevante. E no final desse vídeo, eu vou deixar um depoimento de uma psicóloga muito conceituada em Minas Gerais, que ela teve uma experiência com a hipnose, uma hipnose de entretenimento, e eu vou deixar esse depoimento dela no final desse vídeo. Ela falando o que ela sentiu, como foi a experiência para ela. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e até o próximo vídeo. Até lá. Até lá! Olá, eu sou Mariana, tenho 33 anos, sou psicóloga e eu queria contar um pouco para vocês sobre a minha experiência com a hipnose. Ela aconteceu durante uma festa de aniversário, então tinha som, tinha barulho, tinha outras pessoas em volta, mas isso não impediu de que o processo acontecesse. Eu consegui sentir cheiro, eu senti sabores de coisas que não estavam ali, estavam só na minha mente. Isso eu achei incrível, incrível, incrível. E além disso, eu tive uma sensação de felicidade, de plenitude, de relaxamento, mesmo em volta aquele barulho todo. E foi tão intenso isso que eu queria realmente, no outro dia eu queria passar por isso de novo, de tão bacana que foi sentir essa experiência. Então eu gostaria de recomendar esse trabalho para vocês, tá bom? Tchau, tchau!